Rádio Orizona FM, estúdio e transmissão na cidade de Orizona, Goiás, operando na frequência de 87,9 MHz, com 25 watts de potência. Canal 200 de radiofrequência. Rádio Orizona FM, a rádio do povo de Orizona. Denúncias, curiosidades, entrevistas, fatos que viraram notícia no Brasil, no mundo, Orizona e região. Sob o comando de Rinaldo Costa e Eberton Mendonça, no top de 10 segundos. Boa tarde a todos. Hoje, sexta-feira, dia 28 de setembro de 2018. São precisamente 12 horas e 27 minutos em Orizona. Obrigado pela sua companhia. Está no ar o Jornal Orizona FM. E você confere a partir de agora os seguintes destaques. Ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, é alvo de operação da Polícia Federal. Nós vamos também à Rádio Nacional de Brasília com informações sobre a Operação Cash Delivery. Termina hoje prazo para produtor rural entregar declaração do imposto do ITR. Flamengo anuncia a demissão do técnico Maurício Barbieri. Horário de verão deve começar em 4 de novembro. Doenças do coração causam o dobro de mortes do que câncer. Despedida ao ex-governador Joaquim Roriz reúne mais de 2.000 pessoas em Brasília. Você confere também um resumo das principais notícias do Brasil e do mundo. As principais notícias de Goiás, direto de Goiânia, São Lipantos. A previsão do tempo para Orizona e região. E a cotação dos principais produtos agropecuários. Fique agora bem informado com as principais notícias do dia. E a Polícia Federal realizou na manhã desta sexta-feira uma operação onde o ex-governador de Goiás é alvo das investigações. Confira a reportagem com Leno Falck, direto de São Paulo. A Polícia Federal realiza nesta sexta-feira a Operação Cash Delivery. O ex-governador de Goiás e atual candidato ao Senado, Marconi Perillo, do PSDB, é alvo de busca e apreensão. A PF prendeu Jaime Rincon, coordenador de campanha do atual governador de Goiás e candidato à reeleição, José Ellington, também do PSDB. Como motorista de Rincon, a polícia encontrou maços de dinheiro vivo. Ao todo, a operação tem 14 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão temporária em Aparecida de Goiânia, Pirenópolis e Aruanã, em Goiás, e em Campinas e São Paulo. A Cash Delivery apura repasses indevidos de mais de 12 milhões de reais para agentes públicos em Goiás. A operação foi baseada na delação de executivos da Odebrecht. Estão sendo investigados empresários, agentes públicos e doleiros pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Com informações de Goiás, Leno Falck. Vamos à Rádio Nacional agora em Brasília com mais informações sobre essa operação Cash Delivery. O ex-governador e ex-senador Marconi Perillo é alvo da Operação Preposto, deflagrada hoje pela Polícia Federal. Os investigadores apuram a suposta prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A operação ocorre em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Pirenópolis, Aruanã, em Goiás e em Campinas e na capital paulista. A ação é resultado de acordos de leniência e colaboração premiada firmados pelo Ministério Público Federal com executivos da Odebrecht. São investigados os destinos de aproximadamente 12 milhões de reais. De acordo com os colaboradores, o tucano teria pedido e recebido propina no valor de 2 milhões de reais em 2010 e de 10 milhões em 2014, em troca de favorecer interesses da empreiteira relacionados a contratos e obras em Goiás. As investigações identificaram 21 eventos de entregas de valores em espécie em 2014,
feitas a mando e por coordenação do grupo Preste em favor de Marconi Perillo. Os indícios, então colhidos, apontam que Marconi Perillo era o chefe do grupo. O ex-presidente da AGETOP, Jaime Eduardo Rincon, teria atuado como braço direito do Tucano, mantendo contato com os executivos da empreiteira e coordenando as atividades dos demais investigados, que tinham a função de buscar o dinheiro em São Paulo e levá-lo de avião a Goiânia. Tentamos contato com as defesas dos investigados. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. Termina hoje o prazo para o produtor rural entregar a declaração do Imposto Territorial Rural. Termina nesta sexta-feira o prazo para que donos de imóveis e propriedades rurais enviem a declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR. O prazo começou em 3 de agosto e acaba às 23h59 de hoje. O programa gerador está disponível na página da Receita Federal na internet. A página também oferece as principais perguntas e respostas e a legislação sobre o imposto. Quem perder o prazo pagará multa de 1% ao mês sobre o imposto devido ou de R$50, prevalecendo o maior valor. O ITR tem como base de cálculo o valor da terra nua tributável, que não leva em conta as benfeitorias do terreno. São Paulo, Leno Falck. E o Flamengo, após a eliminação da Copa do Brasil para o Corinthians, anunciou a demissão do técnico Maurício Barbieri. Na manhã desta sexta-feira, o Flamengo utilizou as redes sociais para confirmar a saída do técnico Maurício Barbieri. O comandante não vinha bem. O cargo dele ficou em jogo depois da eliminação na Libertadores para o Cruzeiro e não resistiu a mais uma eliminação. Nesta semana, diante do Corinthians, pelas semifinais da Copa do Brasil. O Twitter do Flamengo afirma: Maurício Barbieri não é mais o técnico do Mengão. O treinador deixa o comando da equipe depois de 19 vitórias, 12 empates e 8 derrotas. O Flamengo ainda agradece todo o empenho e profissionalismo destes 9 meses de trabalho do treinador. Barbieri assumiu o rubro-negro no final de março, depois da demissão de Paulo César Carpegiani. Fora dos torneios de mata-mata, o técnico deixa o comando da equipe a 12 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está na 4ª posição na tabela, com 48 pontos ganhos, 3 a menos que o líder São Paulo. Com informações do Flamengo, Felipe Esboril. Horário de verão deve começar em 4 de novembro, mas o Ministério da Educação quer mudar a data para depois do Enem. O horário de verão está previsto para iniciar no dia 4 de novembro. Com isto, os relógios de 10 estados mais o Distrito Federal devem ser adiantados em 1 hora. Normalmente, o horário de verão começa a partir da meia-noite do 3º domingo de outubro. Mas por conta de um decreto, esta data foi alterada. Essa mudança se deu por conta de um pedido do Tribunal Superior Eleitoral, que estou que a data não chocasse com o segundo turno das eleições deste ano, que está marcado para o dia 28 de outubro. De acordo com o TSE, essa alteração tem como intuito dar mais agilidade na apuração e na divulgação dos resultados das eleições. O Ministério da Educação pediu ao presidente da República, Michel Temer, para adiar o início do horário de verão em razão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O MEC alega que essa mudança poderia gerar confusão e fazer com que os alunos perdessem o horário. Isto porque neste ano as provas do Enem vão ocorrer nos dias 4 e 11 de novembro. O Palácio do Planalto ainda não se pronunciou a respeito do pedido do MEC. Já o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, não discute a possibilidade de alterar as datas das provas. Se o pedido do MEC não for aceito, o horário de verão vai começar no dia 4 de novembro e vai terminar em 16 de fevereiro do ano que vem. Reportagem Cíntia Moreira. Doença do coração causam o dobro de mortes do que o câncer. A repórter Carolina Cachola vai nos trazer os detalhes sobre este assunto.
O Dia Mundial do Coração é lembrado neste sábado, 29 de setembro. A data foi criada para promover a conscientização sobre problemas cardiovasculares. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que em 2018, quase 400 mil pessoas vão morrer por doenças do coração e da circulação no Brasil. Outro dado alarmante é que as doenças cardiovasculares causam o dobro de óbitos do que todos os tipos de câncer e 3 vezes mais do que doenças respiratórias. A hipertensão arterial é uma das maiores causadoras do AVC, acidente vascular cerebral. Carlos Scher, médico especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, alerta sobre outros fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Tabagismo, a obesidade, sedentarismo, que são dependentes da pessoa. Quer dizer, um estilo de vida pode consertar isso. E os outros são colesterol alto, diabetes, pressão alta. Esses são fatores que podem ser corrigidos com o estilo de vida e, às vezes, com a intervenção medicamentosa também. Segundo o médico, a doença arterial periférica, que é a presença de placas de gordura nas artérias do pescoço ou das pernas, também é um fator de risco preocupante. Carlos Scher também alerta sobre o de um tipo de arritmia chamada fibrilação atrial. A fibrilação atrial, onde os átrios eles não contraem porque eles recebem muitos estímulos, então ali o sangue passa mais lentamente e pelo fato de passar mais lentamente podem formar coágulos que podem, quando desprender um pedaço desse coágulo, vai para a cabeça dando um AVC bastante grave. O fumo é o primeiro hábito a ser abolido para evitar problemas cardiovasculares. O cardiologista cita outras mudanças importantes. Se você faz uma atividade física diária, que pode ser uma caminhada, que dure pelo menos 40 minutos diariamente, isso você já está saindo do sedentarismo. Se você mantém o seu peso e a atividade física ajuda a manter o seu peso, você não precisa abolir comidas. Você tem que provavelmente diminuir quantidades e fazer uma conta de calorias. Tem menos calorias. O médico também orienta a população a medir regularmente a pressão arterial. De São Paulo, Carolina Cassola. Notícias, reportagens, entrevistas, participação da comunidade. Os principais fatos do Brasil e do mundo, de Goiás, Orizona e região, no Jornal Orizona FM, com a apresentação de Rinaldo Costa, Eberton Mendonça e Paulo Castro. Agora você fica bem informado com um giro de notícias do que é informação hoje no Brasil e no mundo. Olá, seja muito bem-vindo. Ótima sexta-feira, sou Isaías Prazer. O Supremo Tribunal Eleitoral rejeitou ontem, quinta-feira, dia 27, por unanimidade, o registro da candidatura de Antony Garotinho, do PRP, ao governo do Rio de Janeiro. Todos os 7 membros da corte votaram por negar recurso da defesa contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que já havia barrado a candidatura com base na lei da ficha limpa. Em tese, Garotinho ainda poderá recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas a decisão do TSE terá efeito imediato. Com isso, o ex-governador foi impedido de fazer campanha e vincular propaganda no rádio e na TV. Na sessão do TSE, a ministra Rosa Weber votou a favor de Garotinho manter a campanha enquanto ainda houver possibilidade de recurso, mas foi vencida pelos outros 6 ministros. O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL, disse ontem, quinta-feira, dia 27, em sua página no Twitter, que só critica o 13º salário quem desconhece a Constituição, além de ser uma ofensa a quem trabalha. Em palestra, na terça-feira, dia 25, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, o general Hamilton Mourão, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, defendeu o pensamento liberal na economia e discursou contra fatores que, segundo ele, encarecem a contratação de mão de obra no país. Nessa fala, ele chamou o 13º de jabuticaba. Ontem, quinta-feira, Bolsonaro publicou: o 13º salário do trabalhador está previsto no artigo 7º da Constituição, em capítulo das cláusulas pétreas, não passível de ser suprido sequer por proposta de emenda à Constituição. Criticá-lo, além de uma ofensa a quem trabalha. Confessa desconhecer
A Constituição. O candidato do PT ao Palácio do Planalto, Fernando Haddad, afirmou ontem, quinta-feira, dia 27, em visita ao Rio Grande do Sul, que tem certeza de que o PT e o PDT do presidenciável Ciro Gomes irão apoiar um ao outro em um eventual segundo turno, seja quem passe para a fase final da eleição presidencial. A pesquisa divulgada pelo Ibope na quarta-feira, dia 26, apontou que Fernando Haddad tem 21% das intenções de voto, Ciro obteve 12% e Bolsonaro 27%. Em meio à entrevista na Serra Gaúcha, Haddad também afirmou que, se eleito, pretende usar o poder de compras da máquina federal para estimular a indústria nacional. Segundo ele, se o governo federal priorizar suas compras de indústrias locais, será possível reativar a economia. O candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, disse ontem, quinta-feira, que às vezes há a visão equivocada de que o Estado, por ser laico, deve estar distante das igrejas. Como parte de sua agenda de campanha, o tucano participou da abertura da Expo Cristã 2018, no pavilhão de exposições do AMB, em São Paulo. Em entrevista à imprensa, Alckmin falou de suas propostas para a educação. Entre aspas, quero ser o presidente da primeira infância. Vou priorizar a educação infantil. É um ensino fundamental. Nossa meta é zerar falta de vagas na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, afirmou o candidato. Salve, salve, galera! Agora a diversão em Orizona fica por conta do Casarão Dance. Com um ambiente agradável, o Casarão Dance oferece a você shows ao vivo aos fins de semana. Fique atento à nossa programação. Aqui você vai festejar com sua família e seus amigos. Estamos localizados ao lado dos Correios. Casarão Dance, onde a diversão acontece. Conexão direto com Goiânia agora, a capital do estado, com o repórter Libório Santos, que vai nos trazer todas as notícias de Goiás. Bang Bang urbano, uma perseguição policial após um roubo de carro terminou com um acidente que deixou 3 pessoas gravemente feridas aqui na capital. O suspeito, que estava num carro roubado, foi preso pela Polícia Militar. Em Aparecida de Goiânia, região metropolitana, uma mulher foi ferida por uma bala perdida quando trabalhava numa concessionária de veículos. Os disparos foram feitos pelo dono de uma loja vizinha. A Delegacia de Defesa do Meio Ambiente promoveu uma operação que durou 2 meses para investigar irregularidades que afetam o manancial de água do Ponte, ele que é o principal fornecedor de água tratada de Goiânia. 44 proprietários rurais foram multados. O Ministério Público de Goiás deflagrou na madrugada de ontem a Operação Quinta Geração para apurar desvios de recursos públicos de mais de R$1 milhão na Câmara Municipal de Cachoeira Dourada. A investigação, que durou aproximadamente 4 meses, participaram 12 promotores de justiça, 16 delegados, 53 agentes, 69 policiais militares e 10 servidores do Ministério Público. Foram cumpridos 10 mandados de prisão, 11 de busca e apreensão. Dentre os presos estão empresários e vereadores. Bom, na gíria popular poderia-se dizer que o calor em todo o estado de Goiás está infernal. Aqui em Goiânia, a diretoria do zoológico está adotando medidas para aliviar a situação para os animais, com banho de mangueira e até picolés. O Sescop Goiás decidiu prorrogar as inscrições para o concurso que se encerraria na última quarta-feira. São vagas de cadastro de reserva em 9 cargos diferentes. O prazo para as inscrições está em aberto. Maiores informações no site da OCB. A FAEG está realizando, através do seu site, o levantamento das demandas do produtor rural goiano por tecnologia do agro. Basta os interessados acessarem o site da entidade e preencherem um questionário. Este levantamento será usado no direcionamento do desenvolvimento de novas tecnologias para o agronegócio. O governo estadual anunciou ontem a liberação de R$10 milhões para as universidades e faculdades particulares que operam o programa Bolsa Universitária. Ainda ficará devendo cerca de 35 milhões. Segundo o SESMESG, a dívida chega a 60 milhões e o programa está ameaçado para o ano que vem. Faltando menos de uma semana para as eleições que acontecem no domingo da semana que vem, e a reta final da campanha, todos os candidatos têm suas declarações visando convencer o eleitor. Antes de tudo, é bom lembrar que é importante votar. Analise os candidatos, escolha o que achar melhor, tá? Mas não fique sem votar. No MDB, segundo o coordenador da campanha, deputado Pedro Chaves, todo o cronograma estabelecido está sendo cumprido e o que não falta é otimismo. Goiânia recebe nesta sexta-feira as visitas de 2 candidatos à presidência da República, Jorge Haddad do PT e Álvaro Dias do Podemos, ambos em ritmo de campanha.
Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Vamos agora à previsão do tempo. Agora em Orizona, nos termômetros da Rádio Orizona FM, está sendo registrado 33 graus. A umidade relativa do ar está em 27%. Confira agora a previsão para as demais regiões do Centro-Oeste. E agora, o tempo e a temperatura. A temperatura mínima na região centro-oeste do país sobe para 17 graus e tem a máxima em 40 graus nesta sexta-feira. O tempo fica parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no estado do Mato Grosso do Sul e nas regiões noroeste, oeste e centro do Mato Grosso, e ao sul e centro de Goiás. As demais áreas ficam claras a parcialmente nubladas. Há a possibilidade de chuvas isoladas no final do dia no leste de Goiás e Distrito Federal. Já a umidade mínima do ar fica estável entre os 20% e 90%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Brandão, o tempo e a temperatura. Nós vamos agora à cotação dos principais produtos agropecuários. A cotação da arroba do boi gordo começou a sexta-feira com alta de 0,46% no preço e o produto é negociado a R$ 152,10 no estado de São Paulo. No norte de Minas Gerais, a arroba é vendida à vista a R$ 148. Já no Espírito Santo, o valor é R$ 143. O sul da Bahia, por sua vez, comercializa a arroba a R$ 141 à vista. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial apresentou queda de 0,17% e o produto é negociado a R$ 5,85. Em São Paulo, o preço do suíno vivo não sofreu variação e a mercadoria ainda é vendida a R$ 3,73. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 3,44. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a caixa com 30 dúzias de ovos brancos é vendida a R$ 74,49. Já com ovos vermelhos, o valor é R$ 80,99. Em Belo Horizonte, a caixa com 30 dúzias de ovos brancos é negociada a R$ 73,18 e com vermelhos R$ 79,01. A saca de 60 quilos da soja começou a sexta-feira com queda de 0,45% no Paraná e o grão é vendido a R$ 89,24 no estado. Na cidade de Pedro Afonso, em Tocantins, o produto é comercializado a R$ 81,50. Já na cidade maranhense de Balsas, o valor da saca é R$ 74. Enquanto em Rondonópolis, no Mato Grosso, a soja é negociada a R$ 83. A saca de 60 quilos do café arábica registrou elevação de 0,14% no preço e é vendida a R$ 404,51 na cidade de São Paulo. O café robusta apresentou diminuição no valor. A baixa foi de 0,56% e a saca é comercializada a R$ 316,92 para retirada no Espírito Santo. Já a saca de 50 quilos do arroz vendida no Rio Grande do Sul teve alta de 0,04% no preço. Agora, entre os gaúchos, a mercadoria é negociada a R$ 45,64. Enquanto isso, o valor do milho no mercado financeiro registrou queda de 0,03% e chega a R$ 39,52. Os valores são ao canal ICPEA. Reportagem Marquesan Araújo. Despedida ao ex-governador Joaquim Roriz reúne mais de 2 mil pessoas em Brasília. O velório do ex-governador Joaquim Roriz, que começou na tarde de ontem, continuou durante a madrugada desta sexta-feira e seguiu pelo início da manhã. De acordo com a Polícia Militar, mais de 2 mil pessoas passaram no Memorial JK para prestar a última homenagem ao político que morreu aos 82 anos. Na despedida, pelo menos 2 mulheres passaram mal. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o ex-governador vai receber honras militares. O sepultamento foi agora há pouco, às 11 horas, no cemitério da Asa Sul. Roriz foi enterrado na ala dos Pioneiros de Brasília, onde estão fundadores da capital federal. Final de semana chegando, destaque
para a festa do povoado da Cachoeira, a festa de São Miguel Arcanjo. Você está convidado para participar deste bonito evento, participar com tranquilidade, participar apenas para festejar. E o Jornal Orizona FM de hoje fica por aqui. Estaremos de volta na segunda-feira, logo após o horário eleitoral. Ou então a qualquer instante em edição extraordinária. Tenham todos uma excelente tarde. Eu termino abraçando a Leninha, que disse que ouve o jornal todos os dias. Muito obrigado pela companhia. Excelente tarde, final de semana a todos. Até segunda-feira. Orizona FM, estúdio e transmissão na cidade de Orizona, Goiás, operando na frequência de 87,9 MHz, com 25 watts de potência. Canal 200 de radiofrequência. Rádio Orizona FM, a rádio do povo de Orizona. Denúncias, curiosidades, entrevistas, fatos que viraram notícia no Brasil, no mundo, Orizona e região. Sob o comando de Rinaldo Costa e Eberton Mendonça, no top de 10 segundos. Boa tarde a todos. Hoje, sexta-feira, dia 28 de setembro de 2018. São precisamente 12 horas e 27 minutos em Orizona. Obrigado pela sua companhia. Está no ar o Jornal Orizona FM. E você confere a partir de agora os seguintes destaques. Ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, é alvo de operação da Polícia Federal. Nós vamos também à Rádio Nacional de Brasília com informações sobre a operação Cash Delivery. Termina hoje prazo para produtor rural entregar declaração do imposto do ITR. Flamengo anuncia a demissão do técnico Maurício Barbieri. Horário de verão deve começar em 4 de novembro. Doenças do coração causam o dobro de mortes do que câncer. Despedida ao ex-governador Joaquim Roriz reúne mais de 2.000 pessoas em Brasília. Você confere também um resumo das principais notícias do Brasil e do mundo. As principais notícias de Goiás, direto de Goiânia, Coração e Pontos. A previsão do tempo para Orizona e região. E a cotação dos principais produtos agropecuários. Fique agora bem informado com as principais notícias do dia. E a Polícia Federal realizou na manhã desta sexta-feira uma operação onde o ex-governador de Goiás é alvo das investigações. Confira a reportagem com Leno Falck, direto de São Paulo. A Polícia Federal realiza nesta sexta-feira a Operação Cash Delivery. O ex-governador de Goiás e atual candidato ao Senado, Marconi Perillo, do PSDB, é alvo de busca e apreensão. A PF prendeu Jaime Rincon, coordenador de campanha do atual governador de Goiás e candidato à reeleição, José Ellington, também do PSDB. Como motorista de Rincon, a polícia